Irmãos, vamos abrir nossas Bíblias para Apocalipse, capítulo de número 2. Nós iremos ler do versículo 1 ao versículo de número 7, que corresponde à carta à igreja em Éfeso. Apocalipse, capítulo 2, versículo de 1 a 7, onde essa noite eu gostaria de conversar com vocês sobre a volta ao primeiro amor. Então nós temos aqui Apocalipse, capítulo de número 2, versículo 1 ao versículo de número 7. Amém? Nós temos aí a tecnologia, os irmãos, alguma Bíblia for de letra pequena que não dê de enxergar, nós temos aí a projeção. Apocalipse, capítulo de número 2, versículo de número 1, nos diz assim: Ao anjo da igreja em Éfeso, escreve: Estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolo, e não são, e os achaste mentirosos, e tens perseverado, e tem perseverança, e suportar-te provas por causa do meu nome, e não te deixei esmorecer. Tenho, porém, contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras, e se não venho a ti, e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Tens, contudo, a teu favor que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça que o Espírito diz às igrejas: Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. Até aqui a nossa leitura, nós iremos orar para pedir a santa iluminação do Santo Espírito de Deus, que o propósito dessa mensagem é trazer uma palavra de exortação para aqueles que abandonaram o primeiro amor. Então vamos rogar ao Espírito Santo para que fale aos nossos corações. Querido Deus, nosso Pai, nós queremos agradecer ao Senhor por mais essa rica oportunidade que o Senhor está nos dando de estarmos no nome de Jesus, reunidos como igreja do Senhor, com esses irmãos, com esses visitantes, onde nós queremos agradecer ao Senhor porque o Senhor nos deixou abrir as nossas bocas para adorar um Deus santo, um Deus que é digno de honra, de glória, de louvor e de adoração. E nessa ocasião, Senhor, nós queremos pedir ao Senhor a ajuda do Teu Santo Espírito, que habita dentro de nós, que está entre nós, onde o Teu Santo Espírito ele tem o poder de nos convencê-los da justiça, do pecado e do juízo, Senhor. Pai querido, se há entre nós uma pessoa que disse sim para o Senhor, mas abandonou o primeiro amor, que essa palavra, Senhor, possa penetrar os seus corações, para que reconheça a necessidade de voltar a esse primeiro amor. Se há entre nós, Senhor, uma pessoa que ainda não provou desse grande amor que foi derramado na cruz do Calvário, que essa palavra, Senhor, possa trazer salvação para essa pessoa, Pai. Então, obrigado, Senhor, pela vida de cada irmão,
lembrando daqueles que não puderam estar entre nós, que o Senhor esteja abençoando. Assim nós oramos agradecidos e pedimos no nome santo de Jesus. Amém, Senhor. Então, queridos irmãos e visitantes, eu gostaria de conversar com vocês essa noite sobre a volta ao primeiro amor. Onde, como eu já disse, quero replicar que o objetivo dessa mensagem, da palavra do Senhor, é que nós viemos retornar ao primeiro amor. É que nós viemos a retornar, a buscar a Deus em primeiro lugar. É que nós viemos retornar a ser participante da presença de Deus. Nós estamos diante de uma carta que é, ou melhor dizendo, diante de um livro que é Apocalipse, que significa revelação, onde Deus deu uma visão para o apóstolo João, o qual compartilhou durante todo esse livro essa visão. Mas tem algumas visões que já foi cumprida. E essa aqui, de Apocalipse capítulo 2, ela já foi cumprida. Porque quando João escreve essa carta, ele escreveu a carta em Éfeso, uma igreja que Paulo fundou essa igreja, onde Timóteo foi pastor dessa igreja. E hoje essa igreja ela não existe mais, porque ela está lá na Ásia Menor. O que existe lá são ruínas. Mas essas ruínas não foi por causa do templo. Foi por causa da desobediência dessa igreja que abandonou o seu primeiro amor. Então, essa noite eu gostaria de considerar com vocês, para nós voltarmos ao primeiro amor. Eu gostaria que você olhasse para a sua Bíblia, que eu vou ler o versículo de número 1, 2 e o versículo de número 3. Onde é que eu gostaria de destacar que Jesus, ele conhece a sua igreja. Jesus, ele conhece a sua igreja. Ele vai dizer no versículo de número 1, ao anjo da igreja em Éfeso, escreve estas coisas, diz, aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos seus candeeiros de ouro. Nesse contexto aqui, candeeiro significa a presença de Deus. Então Jesus, ele anda no meio da igreja. Jesus, ele está entre nós. E Jesus, por andar no meio da igreja, conhecer a igreja, o versículo de número 2, ele diz assim, conheço as tuas obras, tanto o teu labor, como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que puseste à prova os que assim mesmo se declaram apóstolos e não são, e os achaste mentirosos. Versículo 3, Jesus, ele conhece a sua igreja. Ele vai dizer, e tens perseverança, e suportar-te provas por causa do meu nome, e não te deixei, ou te deixaste esmorecer. Então, irmãos, o contexto aqui dessa igreja, quando o apóstolo João, ele escreve a essa igreja, ele escreve com o propósito de informar essa igreja que Jesus, ele conhece e Jesus, ele anda na igreja. Como eu disse, essa igreja não existe mais. Então, se essa igreja não existe mais, nós precisamos transferir aquilo que Jesus está falando para os tempos atuais, para dentro da nossa igreja.
E aqui eu gostaria de destacar alguns aspectos. Primeiro, versículo de número 2, ele vai dizer assim: conheço as tuas obras. Jesus, ele conhece as nossas obras. Jesus, ele sabe aquilo que nós fazemos. Jesus, ele conhece o íntimo dos nossos corações, porque ele é um Jesus que ele é onisciente e conhece todas as coisas. Então Jesus falou para aquela igreja, e Jesus ele fala para nós, nos informando que ele conhece as nossas obras, porque Jesus ele é onisciente, ele sabe todas as coisas. Por isso, irmão, que o tema é volta ao primeiro amor. Se Jesus, se nós crermos, se nós acreditarmos que Jesus ele conhece todas as nossas obras, aí nós precisamos fazer uma pergunta para nós mesmos. E a pergunta é: Jesus, ele conhece todas as obras. As obras que ele está falando não é no sentido de fazer a obra de Deus, mas é no sentido da vida cristã, aquilo que nós apresentamos para Deus. Ele sabe todas as coisas, ele sabe a motivação dos nossos corações, e a pergunta que nós precisamos fazer para nós, já que Jesus, ele conhece todas as obras que eu estou fazendo, que nós está fazendo, está glorificando, está exaltando o nome do nosso Deus. Jesus aqui, irmãos, ele diz: conheço as tuas obras. Irmãos, por que eu estou fazendo essa pergunta? Estou fazendo essa pergunta para que seja identificado dentro dos nossos corações se aquilo que nós estamos fazendo para Deus mostra o nosso amor para com o nosso Deus. Jesus aqui, nesses primeiros 3 versículos, ele começa elogiando essa igreja. Quando ele vai dizer assim: conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, que não pode suportar homens maus, e que puseste à prova os que assim mesmo declararam o apóstolo e não são, e os achaste mentirosos. Jesus vai dizer: tem perseverança, suportaste prova por causa do meu nome, e não deixaste esmorecer. Então Jesus aqui ele elogia, porque ele conhecia as obras desses irmãos. Jesus ele conhecia aquilo que esses irmãos ele estavam fazendo. Por que a pergunta? Para nós sabermos se nós estamos fazendo a obra de Deus, não no sentido de obra, mas no sentido de servir a Deus. No sentido que nós não viemos estar nos enganando, porque Jesus, ele conhece. Eu achei muito interessante esse cântico, eu ainda não tinha escutado esse cântico, nem a letra. Mas ele disse, numa das suas frases, que nós não viemos atrás de bênção. Alguém veio atrás de bênção aqui? No sentido, não no sentido da palavra de bênção, porque sim, nós viemos atrás de bênção sim. Até porque a adoração, a palavra de Deus é uma bênção. Mas no sentido que esse cântico fala que nós não viemos atrás de bênção, é no sentido que nós viemos buscar a presença de Deus. Isso também é uma bênção. Então, o apóstolo João, ele vai escrever aqui: conheça as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança. Então, Deus, na sua onisciência, ele conhece tudo aquilo que fazemos. Ele conhece a nossa perseverança. Ele conhece que nós, como servos de Deus,
Nós somos aqueles que combatemos as heresias, porque nesse contexto aqui tinham os falsos mestres, nesse contexto aqui tinham os mentirosos, nesse contexto tinham os apóstolos, e esses irmãos aqui, eles combatiam tudo isso. Por isso que Jesus, ele conhecia a obra, e Jesus estava elogiando essa igreja. Então, do versículo 1 ao versículo de número 3, Jesus, ele elogia essa igreja. Mas por que Jesus, ele elogia essa igreja? Porque Jesus, ele conhece a sua igreja. Jesus, ele está presente no meio da igreja. O versículo de número 5, ele vai dizer assim. Versículo de número 5, ele vai dizer: lembra-te, pois, de onde caístes, arrepende e volta às práticas, às primeiras obras, se não venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Não é nesse versículo aqui não. Pensei que era nesse, mas não é nesse versículo aqui não. Para dizer para os irmãos que Jesus, ele está no meio da igreja. Irmãos, candeeiro aqui, não sei se vocês conhecem, era aquele candelabro que tinha as 7 velas, lembra? Estão lembrando? Que era para iluminar tanto o templo como o tabernáculo no Antigo Testamento. Então isso é candeeiro. Trazendo essa aplicação para o versículo que eu não anotei aqui, versículo número 5. Sim, mas não é esse não. Não é esse não. Trazendo para isso que eu estou dizendo, Jesus, ele é aquele que conhece as nossas obras. Jesus é aquele que anda no meio da igreja. Ou seja, como é que nós podemos trazer essa aplicação prática para as nossas vidas e para dentro da igreja? É que Jesus, no seu andar, ele está entre nós. Claro que nós não vamos ver, né? Porque foi representado pelo candeeiro, que representava a presença de Deus, representava a luz de Deus. Então Jesus, ele está no meio desse candeeiro. Então, quando Jesus, ele vai dizer do versículo 1, do versículo 3, ele elogia tudo aquilo que essa igreja estava fazendo. Porque ele conhece as nossas obras, ele sabe a nossa perseverança, ele sabe o nosso labor. Quando ele diz: conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não pode suportar homens maus. Irmãos, até aqui uma maravilha. Mas a partir do versículo de número 4, Jesus, ele deixa de elogiar essa igreja, que estavam fazendo uma boa obra, que estavam perseverando, combatendo as heresias, os falsos mestres, falso apóstolo. Jesus agora ele traz uma repreensão. Olha o versículo de número 4. Ele diz: tenho, porém, contra ti. O que aconteceu com esses irmãos? Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Então Jesus elogia as boas obras, ele conhece as nossas obras, ele está dentro da igreja, mas Jesus, a partir do versículo 4, ele traz uma repreensão para essa igreja, porque essa igreja tinha abandonado o primeiro amor. E o que significa o primeiro amor para nós? Irmãos, o primeiro amor para nós é o início da vida cristã. Quando todo crente, como toma uma decisão por Cristo, tem aquela fé fervorosa, tem aquele ânimo, tem aquele compromisso, tem a sinceridade, tem a devoção e não mede esforços para fazer a obra de Deus, não mede esforço para glorificar e exaltar o nome de Deus. Então isso é chamado aqui, nesse contexto, do primeiro amor. Quando ele diz: tenho, porém, contra ti
que abandonaste o primeiro amor. Gostaria de abrir um parênteses aqui para dizer para nós, para vocês, que quando ele diz: tenho porém contra ti que abandonaste teu primeiro amor, esses irmãos aqui, eles não deixaram o primeiro amor. É diferente, eles abandonaram o primeiro amor. O amor ainda existe, mas eles abandonaram o primeiro amor. Então Jesus, ele traz essa repreensão para a igreja, para que volte novamente ao primeiro amor. Irmãos, fazendo a aplicação, quanto de nós temos abandonado o primeiro amor? Quanto de nós não temos mais aquele compromisso que era no início da fé? Quanto de nós não temos mais a responsabilidade de servir a Cristo? O apóstolo Paulo, irmão, em Filipenses, capítulo número 1, eu li pela manhã na nossa escola bíblica dominical, mas ele vai dizer no versículo 27, Filipenses 1:27, ele vai dizer assim: vivei acima de tudo por modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros, que estáis firmes em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. Paulo está dizendo aqui que quando nós temos esse primeiro amor, nós vamos viver do modo digno do Evangelho, nós vamos corresponder com esse Evangelho, porque o Evangelho é as boas novas de salvação de Jesus Cristo. E quando nós temos esse amor, nós vamos corresponder com aquilo que Jesus está dizendo para essa igreja: volte ao primeiro amor. Irmãos, nós estamos vivendo os últimos dias. Irmãos, nós estamos vivendo os dias maus. E tem muito cristão que já abandonou o primeiro amor. Tem muito cristão que não consegue retornar a esse primeiro amor. Então Jesus está dizendo: eu sou contra ti, porque ele diz: tenho porém contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra lá o que Romanos capítulo 8 e o versículo de número 31, Romanos 8:31, Paulo vai dizer assim, que diremos à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Entende a pergunta? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Ninguém será contra nós. Irmãos, quando Jesus disse lá: tenho porém contra ti que abandonaste o teu primeiro amor, é isso que Paulo está dizendo aqui. Se Deus ele é por nós, quem será contra nós? A dificuldade é: se Deus for contra nós, há alguém a nosso favor? Não há ninguém a nosso favor. Então Deus ele é contra aqueles que abandonaram o seu primeiro amor, porque ele está dizendo: lembra-te, ou melhor dizendo, tenho porém contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Então Jesus aqui ele traz uma advertência para essa igreja. Jesus ele traz para nós essa correção, para que nós voltemos ao primeiro amor, para que nós viemos fazer as coisas de Deus por meio da palavra de Deus, de uma forma que glorifique e exalte o nome de Deus, porque ele é contra aqueles que abandonaram o primeiro amor. Alguém essa noite que abandonou esse primeiro amor? Hoje é a oportunidade de você voltar novamente ao primeiro amor. Depois que Jesus ele
conhece a sua igreja e anda no meio da sua igreja, depois que Jesus ele traz a repreensão para essa igreja, Jesus ele mostra o caminho de volta. Qual é o caminho que você irá percorrer para voltar ao primeiro amor? A Jesus vai dizer no versículo de número 5, ele diz: lembra-te, pois, de onde caíste. Jesus está nos dizendo que nós precisamos voltar ao caminho o qual nós abandonemos, e ao voltar a esse caminho nós precisamos lembrar da onde foi que nós caímos. A ideia aqui e a aplicação é assim: lembra o dia que você deixou de ler a Bíblia. Lembra nesse dia. Foi aí que você caiu. Lembra o dia que você deixou de orar. Foi aí que você caiu. Lembra do dia que você não veio mais para a igreja. Foi aí que você caiu. Lembra do dia que você não obedeceu mais os mandamentos de Deus. Foi aí que você caiu. Lembra um dia que você ouviu a palavra de Deus, mas não praticou a palavra de Deus. Foi aí que você caiu. Então Jesus está dizendo: tenho porém contra ti que abandonaste o primeiro amor. Mas Jesus está dizendo: lembra, pois, de onde caíste. Você lembrou? Se você lembrou, Jesus ele continua a nos dizer que nós precisamos nos arrepender. Quando ele vai dizer: lembra, pois, de onde caíste, arrependa-se, mude de direção, reconheça o seu erro e volte-se para Deus. O que é se arrepender, irmãos? Se arrepender que você está indo numa direção que para você é um caminho excelente, mas para Deus não há. Provérbios 16, 25, coloca aí, irmão Jades. Ele vai dizer que há caminhos que para o homem parece direito, mas no final é caminho de morte. Ele vai dizer: há caminhos que parecem direito ao homem, mas ao final são caminho de morte, porque abandonou o primeiro amor. Estava tudo legal, Jesus ele elogiou, mas abandonou esse primeiro amor, está indo no caminho errado. Então Jesus diz: arrependa-se, volta às primeiras obras. Irmãos, para que haja um retorno a esse primeiro amor, nós precisamos nos arrepender dos nossos pecados. Nós precisamos pedir perdão a Deus, que Deus ele é fiel, ele é justo para perdoar os nossos pecados, para que possamos ter um caminho livre para essa reconciliação com Deus por meio do arrependimento. Então ele diz: lembra, pois, de onde caíste, arrependa-se e volta às práticas das primeiras obras. Hoje pela manhã, na escola bíblica dominical, nós estamos estudando o tema: a necessidade da prática da palavra de Deus. E nós usamos como texto base para fazer a aplicação Mateus capítulo de número 7, versículo de número 24. Se o irmão quiser colocar, eu agradeço aí para nós lermos e fazermos essa aplicação, que quando a pessoa não se arrepende, que quando a pessoa edifica a sua casa na areia, que quando a pessoa não volta ao primeiro amor, algo acontece. Coloca a partir do versículo de número 26, por gentileza, irmão Jades. 26. Ele vai dizer assim: e todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica, será comparado ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. O que aconteceu? Caiu a chuva,
transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Irmãos, aplicando esse texto para que Jesus está dizendo aqui, que nós precisamos nos lembrar de onde nós caímos e nos arrepender. Caso ao contrário, a casa vai cair, as adversidades da vida, as dificuldades da vida vão chegar, e quando essa casa não estiver arrochada em Jesus Cristo, essa casa ela vai cair, porque não houve um arrependimento, a igreja não está se arrependendo e a casa ela vai cair. Então, irmãos, há uma necessidade de se arrepender. Há uma necessidade de voltar ao primeiro amor. Então, Jesus, ele faz essa exortação para que voltemos ao primeiro amor. Se não, olhando para a sua Bíblia, se você pode até lembrar, mas se não se arrepender, não voltar às práticas das primeiras obras, Jesus ele vai fazer algo como fez com essa igreja. Eu disse para os irmãos, eu vou repetir mais uma vez, que essa igreja aqui, ela está em ruína por falta de obediência da palavra de Deus. Então foi isso que aconteceu. Nunca mais essa igreja se ergueu, porque abandonou o primeiro amor. Ele vai dizer assim: se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Então Jesus aqui ele traz uma advertência séria para as nossas vidas, quando nós não voltarmos para o primeiro amor. Irmãos, nós batistas, nós acreditamos na soberania de Deus. E dentro da soberania de Deus, nós acreditamos na eleição. O que é eleição? Deus, coloca aí Efésios capítulo 1, versículo de número 4, Deus, ele nos escolheu antes da fundação do mundo. Todos aqueles que creram na palavra de Deus, Deus ele nos escolheu antes da fundação do mundo. Efésios 1, 4. Assim como nos escolheu nele. Quando foi que ele nos escolheu? Antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele em amor. O que eu quero dizer com isso? Se nós, que somos eleitos, somos filhos de Deus, abandonamos o primeiro amor, Deus, como disse para essa igreja, está dizendo para nós, ele vai trazer uma repreensão para nós. Quando ele diz assim: se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Então Deus, Jesus aqui, ele traz uma advertência. Irmãos, agora há pouco eu disse para os irmãos, o que é candeeiro? Candeeiro significava no Antigo Testamento, aquelas 7 luzes lá, que era alimentada pelo azeite e representava a iluminação e a presença de Deus. Para nós, candeeiro aqui significa a presença de Deus. Para nós significa a presença de Deus. Então, quando ele diz, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependa, Jesus está dizendo que ele vai tirar de nós a sua presença. Ele vai tirar de nós a sua presença, como aconteceu com essa igreja. Irmãos, há uma diferença entre presença e manifestação de Jesus. Há uma diferença. Jesus, ele é onipresente, ele está em todos os lugares, mas nem em todos os lugares Jesus ele se manifesta. Então, o que Jesus disse para essa igreja? Se vocês não se arrependerem, eu vou tirar a minha presença de vocês.
E é isso a aplicação para os dias de hoje. Quando a pessoa abandonou o primeiro amor, quando ela lembrou, não se arrependeu, ela continuou na prática do pecado, Jesus está dizendo, então, eu vou tirar a minha presença de você. Existe algo pior do que isso? Está fora da presença de Deus? Olha o que Davi, irmão, diz no Salmo 51, versículo 11, 12. Deixa eu ler esse texto aqui para os irmãos, o irmão acompanhe. Salmo 51, versículo 1, ou melhor dizendo, 11 e 12. Salmo 51, olha o que Davi pede aqui nesse Salmo de 51, versículo 11 e 12. Amém? Davi, ele diz assim, quando ele se arrependeu, quando ele confessou o seu pecado de adultério, ele foi exortado por Natã, ele diz assim, vamos pegar do versículo 10, ele diz assim, cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova dentro de mim um espírito inabalável, não me repulses da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. Restitua-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos e os pecadores se converterão a ti. Davi aqui, ele teve o temor do Senhor e disse, Senhor, pode me tirar tudo, só não me tire a tua presença. Porque a tua presença é melhor do que todas as coisas. Então Jesus, aqui nesse texto, ele está dizendo para nós que ele vai tirar a sua presença caso nós não nos arrependamos dos nossos pecados. Alguém quer ficar sem a presença de Jesus aqui? Irmãos, uma pessoa sem a presença de Deus é uma pessoa que fica vulnerável às artimanhas de Satanás. Irmãos, por que as famílias estão caindo? Por que os crentes estão caindo? Porque abandonaram o primeiro amor, abandonaram a Deus, e Deus, ele traz uma repreensão quando ele tira a sua presença. A presença de Deus, ela deve ser mais importante do que todas as coisas que nós precisamos. Pode faltar o dinheiro, faltar a comida, faltar o emprego que não falte. O que não pode faltar é a presença de Deus. Quando se falta a presença de Deus, falta-se tudo. E aqui nesse contexto, Jesus, ele tirou a sua presença e essa igreja caiu, como caiu aquela casa lá em Mateus capítulo 7, o versículo 26. Foi uma grande ruína. Então, volte ao primeiro amor. Por quê? Porque Jesus, ele conhece a sua igreja e anda na sua igreja. Jesus, ele repreende a sua igreja. E Jesus, ele tem uma promessa, irmãos. Olha o versículo de número 7. Ele vai dizer assim: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, olha a promessa, nós temos aqui uma promessa, para aqueles que voltem ao primeiro amor, para aqueles que se arrependam e voltem às primeiras práticas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Então aqui nós temos uma promessa eterna que nos dá acesso à árvore da vida, que simboliza a vida eterna e plena comunhão
para aqueles que voltarem ao primeiro amor. Essa promessa aqui é uma promessa de vida eterna. Por isso, irmãos, que eu disse que quando nós desobedecemos a Deus, Deus ele nos disciplina, que nós somos eleitos de Deus e nós queremos ir para os santos céus. E aqui nós temos a promessa para aqueles que voltarem ao primeiro amor. Nós temos essa promessa de vida eterna, porque voltar ao primeiro amor é ter a vida eterna em Cristo Jesus. Então Jesus, ele não quer apenas uma igreja correta. Jesus, ele quer uma igreja que o ame. Ele não quer somente atividades. Jesus, ele quer relacionamento. Por isso que ele chama hoje: volte ao primeiro amor. Se você sair daqui essa noite teimando com Deus, Deus ele vai tirar a sua presença da sua vida. Se você sair daqui essa noite teimando com Deus, Deus ele vai disciplinar você. Sabe por quê? Porque ele quer que você volte ao primeiro amor pelo amor. Ele quer que você volte ao primeiro amor pelo amor, e se você desobedecer a Deus, Deus ele irá disciplinar. Quem é o pai, irmãos, que não disciplina os seus filhos? Olha o que o autor de Hebreus, no capítulo de número 12, quero só confirmar com isso que eu estou dizendo, quando Jesus disse: se não, venho a ti, moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Hebreus capítulo de número 12, versículo 6. O autor de Hebreus ele diz assim: porque o Senhor, como corrigiu aquela igreja lá de Éfeso, porque o Senhor corrige a quem ama e açoita todo filho a quem recebe. Se você for filho de Deus e abandonou esse primeiro amor e não voltar ao primeiro amor, você vai ser corrigido por Deus, você vai ser açoitado por Deus, porque Deus ele ama a quem ele disciplina. O versículo de número 7 vai dizer: é para a disciplina que perseverais. Deus vos trará, ou melhor dizendo, Deus vos trata como filhos, pois que o filho há que o pai não corrige. Pelo menos é o comum, né? Quando os nossos filhos desobedecem, a gente vai lá, ó, com a vara, né, palminha. Então ele vai dizer: pois que o filho há que o pai não corrige. Mas se estáis sem correção, de que todos se têm tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. Porque Deus, ele corrige somente os seus filhos. Eu sempre gosto de ilustrar isso, né? Eu não posso sair daqui da minha casa e disciplinar o filho do vizinho. Por quê? Porque o filho do vizinho não é meu filho. Essa disciplina é para os filhos. Então, quando Deus não disciplinar, algo está errado. Aí aqui vem um ponto que você precisa rever a salvação, porque o que tem acontecido, irmãos? Tem pessoas que são crentes e quando saem da igreja prosperam. Você sabia disso? Prosperam. Mas por que essas pessoas prosperam? Porque muitas das vezes não tomou uma decisão verdadeira e Deus ele não vai corrigir. Porque Deus ele corrige somente os seus filhos. Aqueles que abandonaram o primeiro amor, Deus ele corrige. No versículo de número 9... ele vai dizer: além disso, tínhamos nossos pais segundo a carne que nos corrigiu, trazendo a ilustração para nós que somos pais, e o respeitávamos, não havendo de estar muito mais em submissão ao Pai espiritual. Então, se nossos pais que nos corrigia, nós respeitávamos, obedecendo, quanto mais a Deus, o nosso Pai espiritual, ele vai dizer: pois
pois ele nos corrigiu por pouco tempo, segundo melhor lhe parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento. Lembra da promessa lá, da vida eterna? Então Deus, Ele nos disciplina para aproveitamento, porque quando nós tínhamos o primeiro amor, nós éramos fervorosos, nós éramos compromissados, nós éramos responsáveis, nós cumprimos a Bíblia. Mas quando nós abandonamos esse primeiro amor, Deus ele nos disciplina para nos aproveitar, a fim de sermos participantes da sua santidade. Então a disciplina também, ela faz parte da santidade de Deus. Versículo de número 11. Toda disciplina com efeito no momento não parece ser motivo de alegria. Claro, né? Quem é o filho que fica alegre depois de apanhar? Ninguém fica alegre. Mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitado fruto de justiça. Então, no primeiro momento, ninguém fica feliz, mas no segundo momento, isso produz para nós, produz motivo de alegria, produz para nós fruto pacífico aos que têm sido exercitado fruto de justiça, porque Deus ele nos aproveita, e nesse aproveitamento para a volta do primeiro amor nós somos aproveitados. Irmãos, eu disse uma vez aqui, quero ser redundante nisso que eu vou falar. Muitas das vezes nossos filhos, a nossa família, a nossa parentela, os nossos vizinhos, muitas das vezes eles não são abençoados através de nós, porque nós abandonamos esse primeiro amor. E em vez de nós sermos bênção para as pessoas por meio de pregar o Evangelho, por meio de pregar a palavra de Deus e por meio do Santo Espírito de Deus, essas pessoas se converterem a Cristo, não vai valer muito, porque nós estamos abandonando o primeiro amor. E Jesus, ele traz essa repreensão. Irmãos, fechando essa mensagem, eu gostaria de fazer duas aplicações para nós fecharmos essa mensagem. A primeira aplicação, irmãos, é o seguinte. Aqui nós vimos nesse primeiro contexto que Deus ele elogiou a sua igreja. Irmãos, a primeira aplicação para nós como igreja do Senhor, que o Senhor continue nos elogiando, porque Ele conhece as nossas obras, Ele conhece o nosso labor, Ele conhece a nossa convicção, Ele conhece quando nós obedecemos a Ele, quando nós fazemos a obra do Senhor, por amor Ele nos conhece. Então a palavra aqui é de encorajamento. Se você está com esse amor, que é aquele amor fervoroso, que é aquele amor que tem a petição por ler a palavra de Deus, por estar na igreja de Deus, por obedecer os mandamentos de Deus, sempre Deus ele vai estar nos elogiando. Sempre Deus ele vai estar nos abençoando. Então essa é a primeira aplicação, que continuemos, porque Deus ele conhece as nossas obras. A segunda aplicação, irmãos, são para aqueles, se porventura tem alguém aqui que abandonou esse primeiro amor. Jesus ele não é mais em primeiro lugar. Em primeiro lugar é o meu trabalho, em primeiro lugar é o meu filho, é minha esposa. A igreja não faz mais sentido, não está mais nos meus planos congregar, não está mais nos meus planos obedecer. Eu não digo com certeza, eu digo com toda certeza que você abandonou o primeiro amor. E como eu disse no início da mensagem, Deus,
Ele gostaria, Deus, Ele conversou com você porque você abandonou esse primeiro amor. Mas eu quero pedir que você lembra qual foi o dia que você caiu. Qual foi o dia que você caiu? Eu quero dizer para você que você precisa se arrepender dos seus pecados. Você precisa ser um crente fervoroso, um crente compromissado com Deus, um crente compromissado com a obra de Deus. Irmãos, a palavra do Senhor diz no Salmo 127: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Tem muitos crentes que estão trabalhando sem Jesus. Tem muitos crentes que Jesus não está dentro do seu lar, não está dentro da sua vida, porque Deus Ele tirou a sua presença. Então se arrependa dos seus pecados. Diga hoje para o Senhor: Senhor, eu me arrependo dos meus pecados. Diga: Senhor, eu confesso que abandonei o primeiro amor. Caso, irmãos, Deus Ele vai trazer disciplina. Deus Ele tem disciplinado o seu povo. Paulo vai dizer aos irmãos de Filipenses, no capítulo de número 1, versículo 6: aquele que começou boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Cristo Jesus. E aqui me fez lembrar uma palavra de um pastor, baseado nesse texto: Deus, Ele vai te pegar. Deus, Ele vai te pegar, nem que seja no leito de um hospital, para te levar somente para o céu, mas Ele vai te pegar. Porque aquele que começou a boa obra em vós, Ele vai completar até o dia de Cristo Jesus. Quando eu estava visitando o Celso e a Ross, eu usei esse texto, para eles, e nós estávamos ilustrando de um senhor que até é conhecido do irmão Claudiano, que ele nos levou lá para visitar. E aquele senhor, depois de muitos anos, escutando a palavra de Deus, muitos anos, teimando em voltar aos caminhos do Senhor, o Senhor trouxe uma enfermidade. E ele se reconciliou com o Senhor, mas só para ir para o céu. Então isso é propósito de Deus, na vida das pessoas que o qual Deus tem o propósito. Finalizando, irmãos, que Deus possa nos abençoar. Que Deus possa ter misericórdia de nós e que possamos aumentar esse amor. Lembra lá que Jesus disse: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma. Esse é o primeiro e único mandamento. O segundo é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Amém? Eu preciso fazer duas perguntas. A primeira pergunta é: se o Espírito Santo falou ao teu coração e você reconhece que você precisa voltar a esse primeiro amor, peço que você levante a sua mão. Não é para tomar uma decisão em Cristo, não. Porque salvo você já é. O que aconteceu é que você abandonou esse primeiro amor. Alguém essa noite que abandonou o primeiro amor e quer voltar à prática das primeiras obras para ser usado por Deus, para que possa salvar vidas por meio. Alguém essa noite que abandonou esse primeiro amor? Amém. Celso. Alguém essa noite, alguém mais que abandonou esse primeiro amor e hoje a presença de Deus não está mais na vida? A minha segunda pergunta, irmãos: alguém essa noite que quer ter esse primeiro amor? Alguém essa noite que quer ter esse primeiro amor? Que quer entregar a sua vida a Jesus? Peço que você levante onde sua mão. Com esse gesto você vai entender.
Amém, glória a Deus. Então eu vou convidar aqui o Celso, né, que reconhece que abandonou o primeiro amor, que reconheceu que precisa se arrepender dos seus pecados, para perguntar para ele a sua decisão. Deixa eu usar esse microfone aqui. Esse aqui que é melhor. Então, Celso, reconhecendo, né, que você abandonou esse primeiro amor, qual foi a decisão que o Espírito Santo de Deus, por meio da palavra de Deus, fez você decidir? Pastor, é até complicado se comentar, né? Na verdade, é a necessidade de Deus nas nossas vidas, né? Já vem alguns dias, né, com esse pensamento de me afastei há algum bom tempo, né? E como nós comentamos, né, a vida no mundo a gente não pode negar que é prazeroso, né? E sempre tenho um pensamento assim de voltar, mas alguma coisa me segura, impede, né? Uma dificuldade muito grande. E para onde eu ia pedir oração, né, para que Deus desse força. E creio que é hora de voltar aos caminhos de Deus, né? Amém, glória a Deus. Mas o que mais me chamou a atenção que uma pregação comum, assim, né? E normalmente um puxa o outro, né? Foi quando uma pessoa falou que ele mostrando, né, onde mais se ora é na terra, né? Onde mais se louva é no céu, e onde mais se roga é onde foi o espanto, né? Onde mais se roga por Deus é no inferno. Então aquilo me mexeu, que a gente pede, mas não roga, né? Então é melhor rogar aqui. Sim. Deus obedeça, do que rogar no inferno, né? Porque eu não quero ter experiência de conhecer o inferno, não. Amém, glória a Deus. Ok, fica aí que a gente vai já fazer a oração. Quero aproveitar aqui a oportunidade de chamar também aqui a irmã Geiciane e a irmã Marli, para a gente aproveitar a oração, tá bom? E apresentar para a igreja. Essas irmãs, a irmã Marli e a irmã Geiciane, hoje na nossa reunião administrativa da igreja, elas se tornaram novas membros da Igreja Batista Brilho Celeste. Essa aqui, ela já tinha sido membro dessa igreja, mas ela abandonou o primeiro amor, Deus foi atrás dela e ela se reconciliou em fevereiro. Quando? Fevereiro. E a irmã Marli, ela veio de outra igreja. Tá bom? Então aqui eu estou apresentando as novas membros da Igreja Batista Brilho Celeste. Amém, irmãos? Ok? Vamos se pôr em pé, então. Vamos orar por esses irmãos. Tá bom? Peço que você estenda a sua mão para cá, que não vai ficar meio... Para nós orarmos pelo irmão Celso, pela irmã Geiciane e pela irmã Marli. Estenda a sua mão, porque estender mão é bênção. Você está dizendo, eu vou abençoar essa irmã. De que forma você vai abençoar? Orando, visitando, cuidando, suportando, perdoando, amando. Tudo que for bíblico você vai fazer. Querido Deus, nosso eterno Pai, Senhor, nós queremos agradecer ao Senhor, porque a Tua palavra, Senhor, que é viva, que é eficaz, a Tua palavra, Senhor, que penetra aos corações, essa noite, Senhor, fez aquilo que apraz ao Senhor, fez aquilo, Senhor, que estava dentro do Teu propósito, Senhor, onde o Teu Santo Espírito, Senhor, convenceu o irmão Celso que ele tinha abandonado esse primeiro amor,
Há um dia que o Senhor chamou ele, Senhor, para andar na luz. Há um dia que o Senhor chamou ele para trabalhar na tua obra. Há um dia que o Senhor chamou ele para fazer a tua vontade. Mas nós queremos agradecer ao Senhor, porque o teu Espírito Santo o trouxe novamente, Senhor. E agora, Senhor, ele vai desfrutar do teu perdão, Senhor. Agora ele vai desfrutar da tua graça, da tua misericórdia. Agora ele vai desfrutar, Senhor, das tuas bênçãos celestiais. Porque a tua palavra, Senhor, diz que o Senhor tem bênção para os teus filhos, Senhor. E a bênção maior é a vida eterna em Cristo Jesus, Pai. Pai, eu coloco ele nas tuas mãos, para que o Senhor conduza nos teus caminhos, para que o inimigo, Senhor, não venha ter vantagem sobre as suas vidas. Repreenda, Senhor, toda a artimanha do inimigo na vida dele, Senhor. E que ele possa ser usado pelo Senhor para ganhar suas filhas, ganhar sua parentela, Senhor. Ganhar aqueles que precisam, Senhor, da tua grande salvação, Senhor. Pai, eu quero aqui aproveitar a oportunidade para lembrar, Senhor, do seu pai, o irmão Lázaro. Senhor, pela tua graça e misericórdia, restaura a saúde do teu servo, Senhor. Restaura a saúde do teu servo para que ele possa viver ainda anos, Senhor. Para ver, Senhor, seus filhos nos teus caminhos, seus netos, a sua parentela nos teus caminhos, Senhor. Ó Deus, também aqui eu quero te apresentar a irmã Marli, a irmã Geiciane, que hoje, Senhor, pela tua graça, misericórdia, se tornaram, Senhor, membros da tua igreja. Obrigado, Senhor, pela vida dessas irmãs, onde eu peço, Senhor, a continuidade das tuas bênçãos celestiais, Senhor. Senhor, abençoe a irmã Geiciane no seu lar, como mãe, como esposa, Senhor, dando a sabedoria para ensinar os seus filhos o caminho que se deve andar, sendo submissa ao seu esposo, Senhor, ajudando, Senhor, nas artimanhas de Satanás, Pai. Use ela também, Senhor, como bênção aqui na tua casa, com os dons que o Senhor tem dado a ela, a fim de glorificar e de exaltar o teu nome, Senhor. Deus, eu também te apresento aqui a irmã Marli, Senhor. Essa irmã, Senhor, que nós temos visto, tem tido compromisso contigo, Pai. Pai, a nossa oração é que o Senhor continue abençoando a sua vida, protegendo a tua serva sair para a ida e a volta do seu trabalho, Senhor. Visite a tua serva no momento de dificuldade. Abençoa também o seu filho, abençoa a sua nora, abençoa a sua mãe, abençoa também o irmão Daniel, a irmã Marlúcia, que apresentaram ela a essa igreja, Senhor. E que o Senhor continue usando ela na tua obra, que ela venha ser vaso de honra, Senhor, aqui nesse trabalho. Use os seus dons, Senhor, para ganhar almas para o Senhor, para trabalhar na tua obra e glorificar e bendizer o teu nome, Senhor. Por fim, Senhor, quero orar por cada família representada essa noite. Que o Senhor abençoe, Pai, essa semana. Que tudo que queremos fazer, o teu nome seja glorificado. Ó meu Senhor, repreenda a artimanha de Satanás nas famílias. Pai, dê alegria, dê a motivação, Pai. Aumente as fé das famílias, para que venha a tua casa louvar e bendizer e exaltar o teu bendito e soberano nome. Muito obrigado, Senhor, por todos os teus benefícios para conosco. Essa é a nossa oração, que nós oramos no nome de Jesus e todos digam, assim seja. Deus abençoe a todos. Cadê o dirigente? Para fazer o término do culto dessa noite. Já, meu irmão, obrigado. Vai ter um cântico, né?
Chamo aqui à frente novamente o grupo de louvor para cantarmos o cântico Nada Mais para o encerramento da nosso culto desta noite. Envolto em tua presença, aos teus pés é onde eu quero estar, em meio à tua santidade, aqui quero ficar. Não vim atrás de bênçãos, Jesus, não deves nada para mim, mais do que tu podes fazer, só quero a ti. Por viver indiferente, lamento por não cantar de coração. Leva-me ao primeiro amor, eu abro meu coração a ti. Por viver só pra mim mesmo, lamento por não ver que és meu sustento. Leva-me ao primeiro amor, eu abro meu coração a ti. Envolto em tua presença, aos teus pés é onde eu quero estar, em meio à tua santidade, aqui quero ficar. Não vim atrás de bênçãos, Jesus, não deves nada para mim, mais do que tu podes fazer, só quero a ti. Lamento por viver indiferente, lamento por não cantar de coração. Leva-me ao primeiro amor, eu abro meu coração a ti. Lamento por viver só pra mim mesmo, lamento por não ver que és meu sustento. Leva-me ao primeiro amor, eu abro meu coração a ti.
esse momento que estivemos aqui, reunidos, te louvando, te adorando e ouvindo da tua palavra, Pai. Agora nos leva para nossos lares sob tua proteção e nos dê uma boa semana, Pai. Principalmente aqueles que vão para o trabalho, protege tanto na ida como na vinda, Pai. Agradecemos em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Está encerrado, amados. Muito obrigado.